A gente está falando de número de oxidação. Eu estou falando que o número de oxidação ele é uma carga que o elemento vai ter quando ele está participando de uma relação, quando ele está participando de uma ligação, de um meio, alguma coisa assim. Ele está interagindo com alguém. Então, quando esse elemento está interagindo com alguém ou alguma coisa, ele vai desempenhar uma carga. Aí eu falei assim, olha, nas substâncias iônicas, essa carga, esse NOx, ele é real. Por que ele é real? Porque o metal perdeu o elétron para o ametal. O elétron tem carga negativa. Quando o metal perde elétron para o ametal, o metal vai ficar com menos uma carga negativa, então ele assume carga positiva. O ametal, por sua vez, ganhou um elétron, ganhou uma carga negativa, ele vai ficar com carga negativa. Então perceba que na substância iônica, devido à ligação iônica, a carga ela é real. Nas substâncias covalentes, vocês falaram, não há transferência de elétrons, há o compartilhamento de elétrons. Aí eu estou perguntando, então o NOx, essa carga, vai ser relativa ao quê? Hein, galerinha? Em relação ao quê? Relativo ao quê? Eletronegatividade. Como é que funciona a eletronegatividade, povo? Vocês lembram de cabeça a fila de eletronegatividade? Tem que saber, hein? Como é que lembra disso aqui? Ou vocês não lembram? É que eu tô com dúvida. Pode falar. Parece que é o átomo que atrai o elétron, uma coisa assim. E isso é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair para si elétrons. Exatamente isso. Mas vocês lembram dessa fila de eletronegatividade para você saber qual é o mais eletronegativo e o menos eletronegativo? Então anota aí, galerinha, ó, tem uma frasezinha para você não esquecer mais, ó. Você vai falar assim, ó: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ah, metais, né? Então guarda isso aí, galerinha, ó, a fila de eletronegatividade dos elementos, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ah, metais, né? Olha só, galerinha. Então, a fila é: o flúor é o elemento mais eletronegativo, depois o oxigênio, nitrogênio, clóbio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ok, pô? Ok. Então, imagina na água. Olha aqui a água. Como é a fórmula da água, né? H2O. Sim. O hidrogênio tem número atômico 1, então vai ficar 1s1. O oxigênio tem número atômico 8, então aqui vai ficar 4, não é isso? Porque tem que ter 8, né? 2 com 4 dá 8. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Na última camada, que é a camada 2, ele vai ter 6 elétrons. Ó. Então, faz sentido. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele vai se ligar ao hidrogênio, que só tem um elétron na última camada. Aí ficou todo mundo satisfeito, olha lá. Ó. O hidrogênio está fazendo está com 2 elétrons na camada de valência, como tem que ser, né? Porque o hidrogênio segue o hélio, ele segue o dueto, ele faz o dueto. O outro hidrogênio é a mesma coisa, ele faz o dueto, segue o hélio, está feliz também. E o oxigênio, que segue o neônio, né? Regra do octeto, está feliz também. Está todo mundo feliz, não está? Então, essa é a molécula da água, H2O, está aqui. Agora, para pensar, pessoal. Entre o hidrogênio e o oxigênio, quem é o mais eletronegativo? Hein, povo?
Galerinha, ajuda aí. Professor, eu virei a tela aqui, só que eu não tô conseguindo ver, não. Você virou a tela e não está conseguindo ver? É, eu negociei aqui pra deitar, só que eu ainda tô vendo o nome do senhor só. Não, mas olha só, você tem que ir para o Luiz Estevão. Acha aí Ah, o Tem peraí. um Aqui, nome, quando você vai nas participantes da aula, tem um nome, parece que é Luiz Maia. Luiz Maia, é isso, Luiz Maia. Luiz Maia. Aí você manda fixar o vídeo do Ah, Luiz Maia. achei agora. Ah, Achou? entendi. Show. Show de Achei. bola. Fala aí, galerinha. Fala para mim quem é o mais eletronegativo, o hidrogênio ou o oxigênio? Oxigênio? O oxigênio. Você olha lá na fila, né? Olha lá, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, isso quer dizer, pessoal, que quando estiver rolando essa ligação aqui entre os dois, o oxigênio vai atrair mais esse elétron do hidrogênio para ele. Então, eu vou apagar ele aqui. Eita, não, isso é muito grande. Então, eu vou apagar ele aqui e vou botar ele aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ou seja, é como se esse elétron tivesse saído do hidrogênio. Ele não saiu, ele só ficou mais perto do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele saiu de perto do hidrogênio e foi para perto do oxigênio. Como parece que ele saiu do hidrogênio, o hidrogênio vai assumir uma carga relativa mais um. E o outro oxigênio, ou o outro hidrogênio, perdão, a mesma coisa. Como esse elétron saiu de perto dele, é como se ele tivesse perdido esse elétron. Então, ele também vai assumir uma carga relativa de mais um. E o oxigênio, por sua vez, é como se ele tivesse ganho esses dois elétrons. Então, ele também vai assumir uma carga relativa menos 2. Então, presta atenção no que eu estou falando, galera. Nas substâncias iônicas, o NOx, que é a carga que o elemento apresenta, é um NOx real, porque houve a transferência de elétrons. Enquanto nas substâncias covalentes, que não há transferência de elétrons, as cargas são relativas, porque dependem da eletronegatividade. De boas? Beleza. Beleza. Então vamos ao que interessa agora, que eu vou ensinar para vocês 4 regrinhas para vocês determinarem o NOx de qualquer substância, galerinha. Presta atenção, hein? Então vamos lá falar dessas regrinhas. Então vou botar aqui, ó, regras para a determinação do NOx. Pessoal, nas substâncias covalentes ou nas substâncias iônicas? Iônicos. Não, ó, porque a iônica a gente vê direto aqui, ó. Se liga. Se eu tenho a substância Al2O3, qual é a carga do alumínio, povo? 3 3 o quê? mais 3 mais. E qual é a carga do oxigênio? 2 menos. 2 menos. Percebam, então, que para a substância iônica é só eu fazer a cruzadinha. Eu não preciso de regra. As regras vão ser para as substâncias covalentes. Beleza? Entenderam aí, povo? Aham. Então, essas Entendi. regras são para Entendi. substâncias covalentes. Vamos à primeira regra. Pessoal, primeiro eu vou botar aqui as substâncias covalentes na sua relação de eletronegatividade. Fala de novo para mim a fila como é que é.
F, Flúor, oxigênio, oxigênio, nitrogênio, nitrogênio. fósforo, Não. Por isso que eu falo, pessoal, lembra a frase, ó. Fui ontem no clube, cloro, briguei e saí correndo para o hospital. Metais. Olha lá. Beleza? Quem é a primeira regra, pessoal? A primeira regra vai falar do elemento hidrogênio. A gente vai falar assim, pessoal, olha, normalmente o hidrogênio vale mais um. Então, eu vou botar aqui, ó, o normal dele é ele valer mais um. Por quê, ó? Quando ele estiver ligando a essa galera toda, quem é o mais eletronegativo? Ele ou essa galera toda? O hidrogênio tem número atômico 1. Ele só tem um próton e um elétron. Beleza? Ele vai se envolver com outro um elétron. Então, quando o hidrogênio estiver ligado a todos esses ametais, ele vai ganhar ou perder elétrons? Lembrando da água, ó, quando eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio, esse elétron do hidrogênio vai para perto do oxigênio. Por quê? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, percebam que quando ele estiver ligado a toda essa galera, ele vai ser mais um. Por isso que a gente fala, olha, o normal do hidrogênio é ser mais um. Mas para pensar, pessoal. E se o metal, se o hidrogênio estiver ligado ao metal, quem vai ser o mais eletronegativo? O hidrogênio ou o metal? O hidrogênio. O hidrogênio. Nesse caso, o hidrogênio vai ser menos um. Então, a gente vai botar aqui, ó. Exceto quando ligado a metal. Porque quando ele estiver ligado a metal, ele vai valer menos um. Entenderam, povo? Sim, sim. De boa? Beleza. Então, essa é a primeira regra. Ah, ficou faltando falar o nome dele. Quando ele estiver ligado ao metal e tiver carga negativa, a gente vai chamar ele de hidreto metálico. Beleza? Então, ele vai ser um hidreto metálico aí quando estiver ligado a um metal. É a única exceção do hidrogênio. A segunda regra, galerinha, fala do oxigênio. Normalmente, o oxigênio vai ter NOx quanto? Parar para pensar, ó. O oxigênio tem número atômico 8. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Ele vai precisar de 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar 2 para pegar 2 emprestado. Então, a gente representa o hidrogênio, o oxigênio assim, ó. O oxigênio tem 2 elétrons para fazer ligações, mas ele tem na última camada 6 elétrons. Como o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, normalmente ele vai atrair os elétrons do elemento para ele. E aí ele vai ficar com carga quanto? 2, 2 menos, show de bola. Então, normalmente, o oxigênio vale menos 2. Exceto se ele estiver ligado a quem? Flúor. Flúor. Quando ele estiver ligado ao flúor, pessoal,
Quem vai ser o mais eletronegativo? O flúor tem número atômico 9. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Na última camada, o flúor tem 7 elétrons. Então, o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando o flúor estiver ligado ao oxigênio, 1, 2, 3, 4, tem outro elétron ligado a outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, pessoal, percebam que o flúor tem 8 elétrons. O outro flúor tem 8 elétrons. E o oxigênio tem 8 elétrons. Essa é a substância OF2. A ligação entre o oxigênio e o flúor. O mais negativo é o flúor. Quer dizer que esse elétron vai para perto do flúor, então. A mesma coisa desse elétron aqui, do oxigênio, vai para perto do flúor. Qual vai ser a carga do flúor? O elétron tem carga negativa, galera. Um negativo. Então, perceba que, nesse caso, como o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, ele vai ficar valendo -1. Como, aparentemente, o oxigênio perdeu 2 elétrons, o oxigênio vai ficar com carga mais 2. Então, quando ele está ligado ao flúor, o oxigênio vai valer mais 2. Beleza? Tem outra exceção, galerinha. Para pensar aqui comigo, ó. O oxigênio pode se ligar um a outro oxigênio, formando a estrutura que denomina o chamado peróxido, igual à água oxigenada. Como é que é a água oxigenada, pessoal? Eu tenho o hidrogênio ligado a um oxigênio que tem 6 elétrons na camada de valência, está ligado a outro oxigênio que também tem 6 elétrons na camada de valência, que está ligado a um hidrogênio. Então, a fórmula estrutural vai ficar H-O-O-H. A fórmula molecular, H2O2. Olha o que está acontecendo aqui, galerinha. Vou apagar esses de baixo que não me interessam. Tá certo? Opa. Apagar as de baixo que não me interessam para a gente perceber aqui. Ó. Vamos resolver a questão, pessoal. Quem é mais negativo, hidrogênio ou oxigênio? Oxigênio. Oxigênio. Então, o elétron do hidrogênio vem para perto do oxigênio. É como se o hidrogênio tivesse perdido um elétron, ele vai ficar mais 1. A mesma coisa vai acontecer com esse hidrogênio aqui. O oxigênio vai pegar o elétron para perto dele. É como se ele tivesse perdido esse elétron e o hidrogênio vai ficar mais 1. Tá tudo certo até aqui? Certo. Cada oxigênio é como se tivesse ganho um elétron, cada oxigênio vai ficar -1. Mas, professor, faltou os elétrons do meio. Pessoal, para pensar. Qual é a maior eletronegatividade? Do oxigênio ou do oxigênio? Pera, repete. É uma pergunta complexa. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio ou o oxigênio? Mas não, mesmo? O oxigênio. É a mesma, né? Você até poderia roubar. Então por isso que eu tô pensando, mas Você pode falar que é a mesma ou pode falar, é o oxigênio. Quem é o mais negativo? O oxigênio ou o oxigênio? O oxigênio. Lógico, né, pessoal? A mesma eletronegatividade. Isso quer dizer que nesse cabo de guerra aqui não tem vencedor. Ou seja, quando o oxigênio está na forma de um peróxido, e como é que você vai saber que é um peróxido? Porque você vai ter o oxigênio ligado ao oxigênio. Quando o oxigênio estiver na forma de um peróxido, o oxigênio vai valer -1. Beleza? Então, é o que acontece aqui, por exemplo, quando eu faço a fórmula do
NaO2. Nesse caso, eu tenho o sódio interagindo com o oxigênio, interagindo com outro oxigênio, interagindo com o sódio. Nesse caso, eu chamo de superóxido. O superóxido, ele vai ter o NOx igual a menos meio. Então, guarda isso aí também. Ó. O superóxido tem NOx igual a menos meio. Beleza, povo? Até agora? Então, essa já é a segunda regra. Ó. Na primeira regra, o hidrogênio vale 1, quando normalmente ele está fazendo ligação, mas se ele estiver ligado ao metal, ele vai valer menos 1, e eu vou chamar ele de hidreto metálico. Um exemplo de hidreto metálico, KH. Beleza? A segunda regra fala do oxigênio. Fala que o oxigênio ele vai valer normalmente nos dois, mas ele pode estar ligado ao flúor, e aí ele vai formar o mais 2, que é essa forma do OF2. Ele pode formar um peróxido, onde ele está compartilhando elétrons com ele mesmo, então por isso o NOx dele vai ser menos 1. Ou ele pode ser um superóxido, que o NOx dele vai ser 0,5, menos 0,5 ou menos meio. Vamos para a terceira regra. Vou apagar aqui, hein? Então, a nossa terceira regrinha, ela vai falar dos elementos que nunca alteram seu NOx. Nunca alteram o NOx. Quem são eles? Ora, substâncias simples. Qualquer substância simples. Por exemplo, o O2, uma substância simples. Eu tenho O dupla O. Eu tenho oxigênio com 6 elétrons na última camada, compartilhando 6 elétrons com outro oxigênio, que também tem 6 elétrons na camada. Mesma coisa, ó. Ninguém ganha o cabo de guerra. Então, quando a substância for simples, o NOx é 0. Se eu tiver também um metal, por exemplo, quando eu tenho um metal, eu só represento o símbolo, né, do elemento. Então, às vezes, eu tenho lá o ferro. Quando ele estiver na forma simples, ou seja, sozinho, ele também vai valer 0. Ok, povo? Então, substâncias simples, sejam elas metálicas ou não. Lembrando que substâncias simples são as substâncias formadas apenas de um tipo de elemento. Outro que não muda o NOx são os metais alcalinos. Metal alcalino é aquela primeira família da tabela periódica, né? Então, tem lá o lítio, o potássio, o sódio, o césio e o rubídio. Os metais alcalinos são todos mais 1, sempre. E os metais alcalinos terrosos vão ser sempre mais 2. Então, o cálcio, o magnésio, o berílio vão ser sempre mais 2. Outro elemento que nunca muda o seu NOx é o flúor, que a gente falou dele agora. O flúor sempre vai ser menos 1. É igual a prata. A prata sempre vai ser mais 1. Lembrando que a prata sólida, ela continua sendo 0. Então, a prata sólida, ela tem NOx igual a 0. Ok? Bom, quem mais que não tem NOx, que o NOx não muda? A prata é mais 1, o zinco é mais 2 e o alumínio é mais 3. Belezinha? Então, ó, terceira regra. Existem elementos que nunca alteram o seu NOx. Quem são eles? As substâncias simples sempre vão valer 0. Os metais alcalinos sempre vão valer mais 1. Os metais alcalinos terrosos sempre vão valer mais 2. Ok? O flúor sempre vale menos 1. A prata sempre vale mais 1. E o zinco sempre vale mais 2. E o alumínio sempre vale mais 3. Tá ok, gente? Ok. A última regra, pessoal,
a nossa quarta regrinha, ela vai falar assim, ó. Se a substância for um íon, o somatório das cargas é igual à carga do íon. Entenderam ou não? Uhum. Sim. Por exemplo, Olha, pode falar. entendi. Entendi, mas não compreendi muito bem, não. Vou mostrar aqui agora, então, olha. Se a substância em questão for uma espécie iônica, como é que eu vou determinar a carga dos íons? Ó, presta atenção. NO3 menos. Está iônico, não está? Tem uma carga aqui, ó. É um íon, não é? É. Então, se a substância for um íon, o somatório das cargas tem que dar a carga do íon. Eu tenho regra para o nitrogênio? Eu tenho regra para o... Não tenho regra para o nitrogênio. Beleza? Eu tenho regra para o oxigênio? Tem. Tenho. Nesse caso, o oxigênio vai valer quanto? Não sei. Menos 2. Pessoal, lembra? O oxigênio pode ser menos 2. Na maioria das vezes, o normal dele vai ser menos 2. Ele pode ser mais 2 se ele estiver ligado ao flúor, na forma de OF2. Ele pode ser menos 1 se ele estiver na forma de um peróxido. Ou ele pode ser menos meio se ele estiver na forma de um superóxido. Ok? Nesse caso, ó, o oxigênio... 2 positivo. 2 positivo ou 2 negativo? Negativo. 2 negativo. Então, ele vai valer menos 2. Menos 2, que é o oxigênio, mas eu tenho quantos oxigênios? São 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Eu não tenho regra do NOx para o N, mas eu tenho como descobrir, ó, porque ele falou que a soma das cargas dá quanto? Menos 1. Então, eu vou botar que isso aqui dá menos 1. Fala, galera. Opa, achei ele no banheiro, voltei. Qualquer pergunta, diz aí. Manda boa. 5? 5. 5, boa resposta. Então, no caso, o hidrogênio aqui, ele vai valer 5. Então, é isso que essa regrinha fala, pessoal. Se a substância for o íon, a soma das cargas é igual à carga do íon. Faz esse aqui agora para mim, pessoal, sozinho, hein? Faz aí para mim. Vê quanto que dá aí o enxofre. Eu quero saber o nosso enxofre. Quanto que dá? Jais? Quanto que deu, pessoal, a carga do enxofre? Rápido? Eu tenho regra para o enxofre, povo? Não. Não. Tenho regra para o oxigênio? Tem. Tenho. Quanto que vale o oxigênio? Quanto? Menos 2? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. O somatório tem que dar quanto? 2? Ele mandou no chat. Menos 2 vezes 4. Quanto que é? Menos 8. Mas... aqui que eu não coloquei. Desculpa, gente. Eu não coloquei certo, não. Foi mal. Vou apagar aqui, ó. Que tem que ser menos 2. Então, o somatório tem que dar menos 2. Beleza? Para que essa conta dê menos 2, quanto que tem que valer o enxofre? Ou seja, pessoal, nessa substância, nessa espécie, o enxofre vale mais 6. A outra parte dessa regrinha da 4, ele vai falar assim, olha, substâncias neutras, a soma tem que dar 0. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui a regrinha 4. Aliás, espera aí.
Vou apagar só aqui embaixo, então. Para a gente fazer a regrinha. E apagar aqui. Então vamos anotar aqui o de baixo aqui, ó. A segunda parte da regrinha é assim, olha. Quando a espécie química for neutra, o somatório é igual a zero. Concordam, pessoal? Exemplo. Faz aí para mim, ó. Acha o NOx de todo mundo aqui, ó. H2CO3. Eu vou fazer um aqui para lembrar vocês como é que é, ó. NOx do HNO2. Eu tenho regra para o hidrogênio, ele não está ligado a metal, então ele vale mais 1. Eu não tenho regra para o nitrogênio, mas tenho para o oxigênio. O oxigênio não está na forma de um peróxido, não está ligado ao flúor e nem na forma de um superóxido, então ele vale menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. Não tem carga, então o somatório tem que dar 0. Para dar 0, eu tenho que descobrir quanto que vai valer aqui, ó. Se é menos 4 com mais 1, então, nesse caso, o nitrogênio vale mais 3. Beleza, povo? Façam agora o do H2SO3, ó, do ácido carbônico, por favor. Quanto que deu? O hidrogênio é mais 1. O hidrogênio é mais 1. Eu tenho regra para o carbono? Não. Não, mas tenho para o oxigênio. Quanto que vale o oxigênio? Menos 2? Menos 2. Então vai ficar mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. A substância é neutra. Se ela é neutra, ela não tem carga. Então o somatório tem que dar 0. Para dar 0, quanto que tem que valer o carbono? Acho que foi mais 4, né? Mais 4. Galerinha, então essas são as 4 regrinhas que vão possibilitar vocês determinar o NOx para qualquer espécie química. Beleza? Beleza. Faz então rapidez. Eu vou botar umas espécies aqui para vocês fazerem bem rápido aí agora. Ó, PO4, HClO3, HNO2. Deu até a ideia, vou fazer um aqui embaixo para vocês determinarem o NOx pela fórmula estrutural. Ó. Fósforo é mais 5. Mais 5? Deu isso aí? Deu certo? Acho que pode ser, hein? Acho que deu. Vai dar... É mais 5 mesmo, exatamente. Show de bola. Esse é o caminho mesmo. Faz as demais aí. HClO3. Bifest, Bifest. Quando é peróxido, vale menos 1, né? No H2O2. Isso, exatamente. Quando é peróxido, cada oxigênio vale menos 1. Show de bola. Vou até botar outra aqui, ó. Ó, como já nosso amigo já respondeu, eu vou botar aqui, ó. H3PO4, nós temos regrinha para o hidrogênio, ele vale mais 1. Não temos para o fósforo, temos regrinha para o oxigênio, vale menos 2.
Mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Menos 2 vezes 4 vai ser menos 8. Para que isso dê zero, porque a regra fala que quando a substância é neutra, a soma tem que dar zero, então o fósforo vale mais 5. Pessoal, atentem-se a isso aqui. A resposta é hidrogênio vale mais 1, fósforo vale mais 5, e o oxigênio vale quanto? Não vai botar errado, hein? Menos 2. Cada elemento tem que botar o NOx do elemento, não o somatório deles, viu? Fique atento a isso aí. Ó. Como é que ficou o HClO3, pessoal? O H é mais 1, o oxigênio é menos 2, agora o Cl aqui que eu tô bugando. O H é mais 1, o oxigênio é menos 2. Quanto que vale o cloro? Eu tô vendo aqui que eu buguei. Mais 5? Mais É, acho 5, que né? Mais 5, show de bola. Então, ó, o H vale mais 1, o cloro vale mais 5 e o oxigênio vale menos 2. Show de bola. Ácido clórico. E o ácido nitroso, como é que vai ficar? Quanto que vale o hidrogênio? Quanto que vale o nitrogênio, povo? Mais 1. Mais 3, né? H mais 1, nitrogênio mais 3, oxigênio menos 2. E o HClO, povo? Hidrogênio mais 1, o cloro mais 1 e o oxigênio menos 2. Show de bola. Mais 1, cloro mais 1 e oxigênio menos 2. Aí dá 0, né? Exatamente. Então, hidrogênio mais 1, o cloro mais 1 e oxigênio menos 2. Galerinha, olha só, o nitrogênio, ele é escrito ao contrário. A amônia, na amônia, a fórmula é escrita ao contrário, tá vendo? Como é que a gente sempre escreve a fórmula de uma substância? A gente sempre escreve do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. É por isso que a gente escreve H2O. É por isso que a gente escreve HNO3. Ó. Por isso que a gente escreve H2SO4. Perceberam isso? É sempre do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Mas aqui está o contrário. Primeiro está vindo o elemento mais eletronegativo, que é o nitrogênio. Isso acontece por quê, pessoal? Porque aí o PAC quis. Por que a IUPAC quis? A IUPAC ficou com medo do seguinte, ó. Se você escreve H3N, seria a forma certa, né? Do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Ia ter um bocado de gente desavisada que não estuda, que ia olhar isso aqui e ia falar, ih, é um ácido. É um ácido, olha lá, H3N é um ácido. Tipo HCl, tipo HClO, tipo H3PO4. O cara ia olhar para você aqui e ia falar, caraca, é um ácido. Quando, na verdade, a amônia ela é uma base. É uma base. Exatamente. É uma base de arrênios, né? Quando eu pego o NH3 e coloco em água, ela vai liberar H+, vai fazer o NH4+, e o OH-. Então, ela é uma base. Para não dar problema, decidiram escrever ao contrário a amônia. Ela é a única exceção, viu, povo, dentro da química inorgânica. Química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Química inorgânica estuda todo o resto. Dentro da química inorgânica, o único composto que não segue a regra da eletronegatividade é a amônia, pelo motivo que eu acabei de explicitar para vocês aqui. Mas a forma de determinar o NOx vai ser a mesma coisa. Eu não tenho regra para o nitrogênio, mas tenho regra para o hidrogênio. O hidrogênio, ele não está ligado ao metal, então ele vale mais 1.
Como eu tenho 3 hidrogênios, vai ficar mais 1 vezes 3, vai ficar mais 3. Então, se a substância não tem carga, a soma tem que dar 0. Beleza? Então, é porque o nitrogênio vale menos 3. Exatamente, sem problema algum. Ok, povo? Ok. Não confunda Zé Carroceiro com Zé Carroceiro, viu, gente? Presta atenção, hein? E aqui, galerinha, o H2O, como é que ficou? Tenho regra para hidrogênio? Essa é muito fácil, né? Tenho mais 1. Tenho regra para oxigênio? Tenho menos 2. Então, ficou mais 2 e menos 2. Aqui na água oxigenada, o nosso colega aí já deflagrou a ideia, né? Aqui é mais 1. Menos 1. E aqui é menos 1. Então, vai ficar mais 2, menos 2. E aqui, galerinha? KO2. Mais 2. Quanto que vale o oxigênio? Mais 2, que o K é metal, eu acho. O K é um metal alcalino. Qual é a regra para os metais alcalinos? Todos eles valem quanto? Mais 1. Mais 1. E todos os metais alcalinos terrosos valem quanto? Quanto, pô? Mais 2. Mais 2. Então, se o potássio vale mais 1, eu vou botar mais 1 aqui. Ó. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. Essa espécie não tem carga, isso tem que dar 0. Então, quanto que tem que valer o oxigênio? Hã? Menos 1? Menos 1 não. Menos Ué. 1. Por que tem que dar 0? Potássio deu mais 1. Tem que dar 0, o oxigênio tem que valer menos 1. Se eu tenho 2 oxigênios, os dois valendo menos 1, quanto que vale cada um? Menos meio. Menos meio. Ou seja, isso aqui é um peróxido, galera. É um peróxido, não, perdão. Isso aqui é um superóxido, beleza? Isso aqui é um superóxido porque o oxigênio vale menos meio. Tá de boas, meu povo? Fala comigo. De boa. De boa. Olha só, galerinha. Aí agora vamos olhar aqui na fórmula estrutural. Ó. Eu tenho uma fórmula estrutural, uma fórmula orgânica, né? O carbono aqui. Esse é o ácido acético, né? O ácido etanóico. É um ácido carboxílico aqui. A gente já viu que cada par de elétrons forma uma ligação simples, né? Então aqui é porque eu tenho um elétron que é do hidrogênio e um elétron do carbono. E aí formou essa ligação. Como eu quero olhar para elétron, eu vou apagar todas essas ligações e vou botar na forma de elétrons, tá certo? Então, eu vou apagar primeiro que é a ligação simples, que eu sei que são só 2 elétrons. E vou fazer aqui, ó, um do hidrogênio, um do carbono, um do hidrogênio, um do carbono, um do hidrogênio, um do carbono, um do carbono, um do carbono, um do carbono, um do oxigênio, um do oxigênio, um do hidrogênio. Aqui eu tenho 2 pares de elétrons, né? Porque cada par é uma ligação. Então, como eu tenho uma ligação dupla, eu tenho 2 pares de elétrons. Então, eu vou apagar aqui. Beleza? E vou colocar os 2 elétrons do carbono e os 2 do oxigênio. Tá de boas aí, meu povo? De boa. Para pensar agora, galerinha. Quem é mais negativo? Hidrogênio ou carbono? Vai lá na fila lá. Como é que é a fila? Fui ontem no No clube, briguei e saí correndo para o hospital. Saí correndo para o hospital. Quem é mais negativo? Carbono ou hidrogênio? Carbono.
Carbono. Então quer dizer que o elétron do hidrogênio vem para o carbono. Carbono vai ficar -1, hidrogênio mais 1. Hidrogênio mais 1, carbono mais -2. Hidrogênio mais 1, carbono -3. Então, esse carbono vale -3. Cada hidrogênio vale mais 1. Beleza? Beleza. Carbono com carbono, quem é o mais eletronegativo? Quem é o mais negativo, povo? Carbono ou carbono? Carbono. Carbono. Então aqui ninguém ganha o cabo de guerra aqui, né? Fica na mesma. Entre o carbono e o oxigênio, quem é o mais negativo? Oxigênio. O oxigênio. Então quer dizer que esses dois elétrons vão para o oxigênio. O oxigênio fica -2 e o carbono fica +2. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho um par de elétrons ligado ao oxigênio, o mais eletronegativo ao oxigênio, esse elétron veio para o oxigênio. Esse oxigênio fica -1, o carbono agora vai ficar +3. +3. Belezinha? Muito bem. Aprender química, isso aí. Ó, aí, galera, entre esse par de elétrons aqui vai acontecer a mesma coisa. O oxigênio é mais negativo, esse elétron vem para o oxigênio, o oxigênio passa a ficar -2 e o hidrogênio +1. Beleza, galerinha? Beleza. Agora, olha só, pessoal. Coloca essa fórmula na fórmula molecular. Vai ficar H4C2O2. Eu tenho regra para o hidrogênio? Galerinha, corta o áudio aí, pô. Quer subir? Lohana, desliga o áudio. Lohana, corta essa criança. Se liga, galerinha. Quanto que a regrinha do hidrogênio fala que o hidrogênio vale quanto aqui? Mais 1. +1. Eu tenho regra para o carbono? Não. Não. Quanto que vale o oxigênio aqui? -2. -2. -2. +1 vezes 4, +4. -2 vezes 2, -4. Quanto que tem que valer o carbono? Voaram, gente? Eu não tô enxergando. Aqui embaixo mesmo. Tá embaixo. Tá embaçado? É por causa da internet, mas dá pra. É. Vou fazer maior aqui. Peraí, vou fazer maior aqui. Quero que vocês entendam isso aí, pô. Não vai dar ruim. Ó, vou apagar aqui isso aqui. Isso aqui. Vou apagar isso aqui. Ó. Fazer grande aqui, galerinha. A parte da ligação, vocês entenderam? Sim, sim. Entenderam? Ó. Essa parte que vocês entenderam, então não vou reproduzir tudo de novo, né? Já que vocês entenderam. Eu peguei essa equação, essa fórmula, perdão, eu peguei essa fórmula e escrevi ela aqui, ó. Eu tenho 4 hidrogênios, botei H4. Eu tenho 2 carbonos, C2. Eu tenho 2 oxigênios.
oxigênios, O2. Aí perguntei, tenho regra para o hidrogênio? Tenho, vale mais 1. Não tenho regra para o carbono, tenho regra para o oxigênio, menos 2. Beleza? Mais 1 vezes 4 dá mais 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Isso não tem carga, essa substância, essa molécula não tem carga. Então, a soma dos NOx tem que dar 0. Perfeito? Aham. Então, quanto que vale o carbono? Mais 0. 0. Mais 0 não. Não precisa nem ser Aí mais não, 0 nem menos 0, né? Vai ser 0. Né? 0 não tem sinal, né? Então, vai ser 0. Agora, dá para a gente entender por que virou 0, porque a gente fez aqui antes, ó. Um carbono ficou valendo menos 3 e o outro carbono ficou valendo mais 3. Então, eles se anularam aqui, ó. Beleza? Então, é só vocês entenderem o seguinte, pessoal. A gente tanto pode achar o NOx pela fórmula molecular como pela fórmula estrutural. Perfeito? Beleza. Só que na fórmula estrutural, a gente obtém o NOx médio. Ah lá, por que NOx médio? Porque um carbono ficou valendo mais 3, o outro carbono ficou valendo menos 3. Na média, o carbono ficou valendo 0. Então, na fórmula molecular, a gente determina o NOx médio. Outro exemplo é esse aqui, ó. C4H8. C4H8 não, perdão. C4H10. Desculpa aí. Eu não tenho regra para o carbono, mas tenho regra para o hidrogênio. O hidrogênio vai valer quanto? Mais 1. Mais 1 vezes 10 dá mais 10. E isso tem que dar 0. Então, isso aqui tem que dar menos 10. Beleza? Beleza. Então, eu vou ter menos 10 dividido por 4. Beleza, já estou terminando já, cara. Tá faltando um pouquinho. Ó, então, olha só, pessoal, presta atenção. Como é que eu percebo isso aqui? Eu vou montar a fórmula dela. Ó. Eu tenho 4 carbonos ligados um no outro. E eles estão ligados a hidrogênios. Beleza? Agora eu tenho que analisar um a um. Ó. Qual vai ser o NOx desse primeiro carbono, povo? Hein, galera? Quanto vai ser o nosso primeiro carbono aí? Fala aí. Galera. Pessoal, vocês estão aí? Sim, sim. Pensando. Sim. Tem alguém aí? Aí?
Aí. Então responda. O Fala, NOx de cada Fulvio. carbono aí? Eu quero saber. O primeiro carbono, qual vai ser a carga dele aqui? Ó? Tem que fazer aquela mesma análise que a gente fez, pô. Ah, O carbono ele é mais ou menos negativo que o hidrogênio? Mais. Mais. Então quer dizer que cada carbono desse vai ganhar um elétron do hidrogênio. Então esse carbono vai ser menos 3, esse vai ser menos 2, esse vai ser menos 2 e esse vai ser menos 3. Beleza? O primeiro aqui é menos 3. Né? Escrevi errado aqui. O primeiro aqui é menos 3. Então eu tenho menos 3 com menos 2 dá menos 5, com menos 2 dá menos 7, com menos 3 dá menos 10. Eu tenho menos 10 dividido para quantos carbonos? 4. Então o NOx médio de cada carbono é menos 10 sobre 4, ou menos 2,5.